Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Fiquei surpresa quando ele me ligou. Além disso, o Marlon também era namorado da minha prima. Na verdade, a gente se tornou amigo depois que ele começou a namorar a Jéssica. O que me deixou surpresa, na verdade, foi quando ele me contou que os dois tinham terminado. Vocês desmancharam o namoro? Ué, pareciam tão bem. Mas só parecia. Escuta, o que você tá fazendo agora? Tá a fim de dar um rolê aí no parque? Pra gente conversar um pouco. Eu passo aí pra te pegar. Não, peraí. Primeiro me conta essa história. O que aconteceu pra vocês terminarem o namoro? Foi nada demais, mas eu te conto tudo depois lá no parque. Quer dizer, se você puder ir, né? Olha, fiquei tão surpresa com aquela notícia, porque eles realmente estavam bem, pelo menos parecia, né? E dava toda a impressão de que gostavam um do outro. Algo muito sério devia ter acontecido. Falei que iria ver e depois ligaria para ele para confirmar. E no que me despedi, liguei para Jéssica para ver se ela me contava o que tinha acontecido. Ela também não disse coisa com coisa. Falou apenas que os dois não estavam mais se acertando, que a melhor coisa que fizeram foi ter se afastado. Deu para sentir que ela não estava muito para conversa. Eu até esqueci de contar que o Marlon tinha me ligado para contar, me chamando para ir ao parque para conversar. Mas como ela parecia ter aceitado bem o fim do namoro, e pelo fato do Marlon e eu sermos amigos, imaginei que não fosse ficar zangada. Aliás, na minha cabeça, o Marlon devia estar querendo desabafar com alguém. E como a Jéssica era minha prima, tinha pensado em mim para conversar, até porque eu a conhecia melhor do que ninguém. Acabei ligando para ele e confirmando, aceitando o convite para irmos ao parque. Até porque, dali a meia hora, ele passou ali para me apanhar. Olha, de saída, deu para notar que ele não estava muito triste, porque a pessoa, quando termina um namoro, e gostando muito da pessoa, como me parecia ser o caso, é lógico que ele fica desanimada, fica até deprimida, mas ele, pelo contrário, estava todo sorridente, todo feliz. Nem parecia que tinha acabado de terminar um namoro. No fim, acabamos indo ao Bar do Farol, ficamos ali bebendo, conversando. Olha, desde o começo, ele falou que não queria tocar no assunto do namoro, da Jéssica. Apenas confirmou que estava tudo acabado, que não tinha mais volta, e que era melhor deixar tudo pra lá. Bom, pelo jeito, até pelo que a Jéssica tinha me contado quando liguei pra ela, tinha sido um fim assim consensual, de comum acordo. Um não devia mais estar interessado no outro, pelo menos era o que parecia. O Marlon, aliás, não devia mesmo, porque depois de chegarmos ao Bar do Farol, além de ficar me olhando assim de um jeito meio, sei lá, malicioso, digamos, pelas tantas me disse uma coisa que me deixou até encabulado. Sabe, Luciana, já fazia um tempo que eu queria pular fora desse namoro. Não é de hoje, não. Não me leve a mal, mas eu acho que escolhi a prima errada. Claro que entendi o que ele estava querendo dizer. Por isso fiquei tão sem jeito. Imagine, tinha acabado de terminar o namoro com a minha prima e já estava, sabe, arrastando asa para mim. E ele não parou por ali, continuou falando, sempre me olhando nos olhos. Eu sempre te achei a maior gatinha. Apesar de namorar Jéssica, o que eu queria mesmo, juro pra você, é de estar com você. Não é de hoje que eu queria te falar isso. Que é isso, Marlon? Até ontem você era namorado da minha prima. Eu sei. Mas o que eu posso fazer se eu me encantei por você? Aconteceu. Ele ficou ali falando coisas assim
nesse sentido, causando em mim espanto. Porque até aquele momento eu nunca tinha percebido ele me olhando de um jeito que não fosse um jeito natural. Mais do que isso, chegou a dizer que aquele sentimento dele não era um simples interesse, uma atraçãozinha qualquer, que estava gostando de mim de verdade. Olha, aquilo me pegou tão de surpresa. Eu jamais poderia imaginar. Fiquei me perguntando, será que é verdade mesmo? Ele nunca deu a entender que sentisse alguma coisa por mim. Nunca demonstrou. Fiquei confusa. E até com um pouco de medo, porque, sei lá, né? Apesar de achar o Marlon um cara bonito, um cara atraente, a última coisa que eu queria na minha vida era me atravessar do caminho da minha prima. E se ela ainda gostasse dele? E mesmo que não gostasse, de repente rolasse alguma coisa entre mim e ele, e ela virasse a cara para mim. Pelas tantas, lá no meio da conversa, ele tentou me beijar. Chegou a encostar sua boca na minha. Mas eu sinceramente não estava preparada para aquilo. De modo que virei o rosto. Ele ficou me olhando assim, meio sem graça, mas não perdeu o rebolado. Luciana, dá uma chance para mim. Eu sei, como você falou até ontem, eu estava namorando a tua prima, mas não é de hoje que eu gosto de você. Faz tempo que eu queria ter essa conversa com você, porque esse sentimento que eu tenho é de verdade, não é... Não sei não, Marlon. Acho melhor a gente esquecer essa história, viu? Aliás, me leva de volta para casa. Olha, eu cheguei a ficar meio assustada até, com medo de arranjar algum rolo com a minha prima, dela ficar magoada, porque, como eu já disse, às vezes você termina com a pessoa, mas continua gostando dela, e mesmo quando não gosta mais, é desagradável ver uma pessoa com o teu namorado, sabe, no dia seguinte, ainda mais a gente sendo prima e sendo amigas também. Imagine ela terminando o namoro num dia e no outro eu já me envolvendo com o ex-namorado dela. Eu, no lugar dela, não ia gostar. Ficaria até pensando que já tivesse alguma coisa entre eles, mesmo antes do fim. Ainda bem que ele não forçou a barra, mas deu para sentir que ficou assim meio frustrado. Quando me deixou em casa, quase nem olhou para mim quando a gente se despediu. Além de frustrado, parecia meio bravo. Só que depois mandou mensagem pedindo desculpas, dizendo que tinha tido uma atitude assim, meio infantil. Eu até liguei para Jéssica para contar o que tinha acontecido, porque, repito, além de primas, éramos amigas. Só que, no que toquei no nome do Marlon, ela começou a falar um monte. Olha, não toque no nome desse cara, tá? Não quero mais saber dele. Repetiu que terminar o namoro tinha sido a melhor coisa que ela tinha feito na vida e que realmente não tinha mais volta, sabe? O discurso dos dois era o mesmo, por isso achei melhor não falar nada, que tinha me encontrado com ele, conversado e que ele tinha se declarado para mim. Resolvi ficar na minha, até para não arranjar confusão. A vida seguiu, só que é claro, as palavras do Marlon não saíram mais da minha cabeça. Comecei a pensar nele de um jeito que nunca imaginei que fosse pensar. Só as palavras, na verdade, tinham mexido comigo. Imagine, não fazia muito tempo e ele era apenas meu amigo, namorado da minha prima. Só que depois daquele domingo, algo passou a mudar aqui dentro de mim. Ao mesmo tempo, me sentia mal, só de lembrar do modo como ele se despediu. Mal olhou na minha cara quando desci do carro. Os dias foram passando e por conta de tudo o que relatei, eu até pensei que fosse, sei lá, que ele fosse mandar uma mensagem, mas isso não aconteceu.
Eu também preferi ficar na minha, esperando para ver o que ia rolar dali para diante. Até que no sábado, perto de 6 horas da tarde, 6:30, meus pais saíram para a igreja, levaram a minha irmã caçula junto. E olha, se demorou 3 minutos, foi muito. E eu escutei a campainha tocar. Juro, nem me passou pela cabeça que pudesse ser ele. Mas quando fui conferir, quando abri a porta, me deparei com o Marlon ali, diante de mim. Ele falou que estava na esquina, já fazia algum tempo, que tinha visto quando o meu pessoal saiu, aí resolveu conversar comigo. Perguntou se eu estava sozinha, se podia entrar. E mesmo com um certo receio, abri passagem para ele. Então logo fechei a porta, ele já começou a falar sobre aquele dia lá no parque, Luciano. Eu queria te falar que eu fui sincero, viu? Passei essa semana toda me torturando, querendo te procurar de qualquer modo, mas, sei lá, fiquei com medo, né, da tua reação, porque tô gostando de você de verdade. Eu queria que você, pelo menos, acreditasse em mim. Sabe, de repente você pode pensar que eu queria me aproveitar da situação, me aproximando de você, só porque eu terminei com a tua prima, mas não, eu gosto de você não é de hoje, é de muito tempo. Então, Marlon, é que é uma situação tão esquisita. Me diga, você e a Jéssica, vocês voltaram a se falar ou a se ver? Não, já te contei que não tem volta. Ela falou a mesma coisa. Tá vendo só? A gente não tem mais nada um com o outro. Eu tô livre, ela também. A gente pode ficar com quem bem entender. Eu tô gostando de você, Luciana. E não é de brincadeira. Me dá uma chance para eu te provar que posso te fazer feliz. Eu nem cheguei a dizer nada. A gente ficou se olhando depois daquele discurso inflamado. Até que diante do meu silêncio, ele veio pro meu lado e colou sua boca na minha. Dessa vez, não pensei em nada. E também deixei o medo de lado. Simplesmente fechei os olhos e me deixei levar. E que beijo, meu Deus. Eu acho que nunca tinha sido beijada com tanto sentimento por ninguém. Por isso, acabei me entregando não apenas aos seus beijos, mas de corpo e alma. Fizemos amor no meu quarto. E foi simplesmente bom demais, maravilhoso. Ele então propôs ficarmos juntos, assumirmos um namoro sério. Caso eu também quisesse, claro que eu queria. Nessas alturas, já estava encantada por ele. Só que apesar disso, de também querer, fiquei com medo da reação da minha prima. Quando ela soubesse que a gente estava junto. Mesmo que ficássemos realmente juntos, sei lá, eu preferia conversar com ela primeiro. Queria que ela soubesse por mim, não pela boca dos outros. E caso ela dissesse que ainda gostava dele, juro, eu tiraria o meu time de campo. Porque eu podia estar atraída por ele, mas eles tinham uma história e eu não queria jamais perder a amizade dela por isso. Graças a Deus ele entendeu a minha posição e concordou. Diz que ia ficar me esperando para termos uma conversa definitiva entre nós. Olha, eu protelei ao máximo. Tinha tanto medo. Sabe, repito, é um tipo de situação muito delicada. E às vezes a pessoa fala que não gosta mais, que não tem volta, mas lá por dentro a situação é outra. Quantas vezes eu já vi acontecendo isso, a pessoa dizer que não quer mais, que terminou, que dessa vez é para sempre. Aí se passa uma semana, uns dias. Sabe, é complicado, não é assim tão fácil. Fomos levando
aquele namorinho escondido por 2 dias, até que eu, botei na cabeça que tinha que conversar com ela. Passou 1 semana, 2, até que eu cheguei à conclusão de que não dava mais para esperar. Acabei conversando com ela. Primeiro perguntei se ela ainda sentia alguma coisa pelo mar, se havia alguma possibilidade dos 2 voltarem, e ela demonstrou não ter mais nenhum interesse nele. Eu fui sincera, contei tudo, da conversa que havíamos tido no parque, depois lá em casa. Só não contei que tínhamos ficado juntos, que até pra cama a gente tinha ido. Quando falei que ele tinha me pedido em namoro, e que eu queria saber o que ela achava disso, antes de dar uma resposta a ele, ela apenas deu de ombro, assim como se não estivesse nem aí. Que conclusão que eu poderia tirar? Que o caminho estava livre, claro. E o fato é que depois dessa minha conversa com ela, procurei pelo Marlon e a gente acabou se acertando. Ainda demos um tempinho para assumirmos diante de todo mundo que a gente estava junto, mas enquanto isso, continuamos nos vendo escondido. Levamos assim por quase 1 mês, até que chegamos à conclusão de que não tinha nada a ver levarmos aquele nosso romance escondido. E começamos então a circular pelo bairro juntos, até que no fim todos ficaram cientes de que estávamos namorando, inclusive ela. Minha tia, inclusive, chegou a vir em casa conversar com a minha mãe. As 2 meio até que se desentenderam, porque a tia me acusou de ter roubado o namorado da filha dela, que já está de olho no Marlon há muito tempo. A mãe, naturalmente, me defendeu, até porque eu já tinha conversado com ela, contado tudo exatamente como tinha acontecido. Apesar daquele incômodo, preferi não dar bola para minha tia, até porque naquelas alturas já estava apaixonada, envolvida muito mais do que podia imaginar. E tudo ia bem. A cada dia, o Marlon se mostrava mais carinhoso, o namorado que eu tinha pedido a Deus. Até que perto de completarmos 2 meses juntos, aconteceu uma coisa. Lembro que ele tinha me levado para uma sorveteria, ali mesmo no bairro. Estávamos ali curtindo e conversando. Sei lá, parecia tudo tão calmo quando de repente a Jéssica passou ali diante da calçada. Só que ela não estava sozinha. Estava de mãos dadas com outro cara. O cara, aliás, também era ali do bairro. Mas somente eu o conhecia. Acho que o Marlon nunca o tinha visto na vida. Olha, até aquele momento, tudo normal, porque afinal de contas, lógico que a Jéssica não ia ficar sozinha depois de terminado o namoro com o Marlon. Fiquei até me perguntando, será coincidência ela está passando por aqui justamente quando... Ou será que de repente é até de caso pensado? Agora, nada disso me tirou do sério. O que realmente me tirou do sério foi a reação do Marlon quando viu os 2 juntos passando pela calçada. Olha, eu fiquei atônita. Minha cara foi no chão, porque a reação que ele teve me deixou espantada. Ele ficou enciumado. Mais do que enciumado. Ficou nervoso, alterado. Acredite quem quiser. Mas esse homem levantou da cadeira, me deixou ali com a maior cara de tacho do mundo e saiu para fora. Foi confrontar a Jéssica. Eu senti até um frio na barriga quando o escutei chamando por ela e falando aquelas coisas. Escuta, que palhaçada é essa, hein? Será que você pode me explicar? Eu ouvi aquilo e fiquei ali
me perguntando, será que eu me entendi direito? Será que ele estava cobrando a minha prima por ela estar passeando de mãos dadas com outro cara? Olha, qualquer um podia ver que ele estava morrendo de ciúme, despeitado. Me deixou ali feito boba e foi lá fora bater boca com ela, peitar o rapaz com quem ela estava. Olha, eu não sabia onde enfiar a minha cara, porque todo mundo que estava ali viu tudo. Ele armou o maior barraco, a maior cena de ciúme, me fez passar a maior vergonha que eu já tinha passado na minha vida. Minha prima disse poucas e boas para ele, o que só me fez aumentar a vergonha, porque apesar de estar comigo, repito, ele foi lá peitar o rapaz, confrontar a minha prima, como se tivesse algum direito, como se os dois ainda fossem namorados. Olha, eu fiquei tão mal que saí daquela sorveteria e fui embora chorando. Depois disso, ele demorou para vir atrás de mim. Só que eu não quis nem olhar na cara dele. O que ele fez comigo não se faz. Me humilhou na frente de todo mundo, inclusive da minha prima. Fiz papel de otário, de boba, de idiota. Ele pediu desculpa, disse que não sabia o que tinha dado na cabeça, mas eu não quis ouvir, né? Para mim ficou muito claro que ele ainda sentia alguma coisa por ela. Do contrário, não teria tido aquela reação. Só que quem viu a cena que ele amou, sabe, viu que eu fiz papel de trouxa. Ele virou um bicho. Resolvi terminar tudo. Aquilo que na verdade já estava terminado, né? E me afastei dele, porque, repito, para mim ficou muito claro que ele ainda gostava dela. Isso para dizer o mínimo. Repito, só quem viu aquela cena sabe do que é que eu estou falando. A verdade é que eu não devia ter me metido no meio dessa história, né? Foi muito rápido, foi uma coisa que aconteceu assim, uma coisa atrás da outra, e termina num dia, aí vem em cima de mim no outro dia, diz que não tem mais nada com ela, que não gosta mais, que não tem volta. E a gente sabe, né, que as pessoas, quando se separam, tem uma discussão, as pessoas dizem coisas que depois, inclusive, nem conseguem sustentar. Eu não devia ter me deixado levar. Porque no fim, acabei percebendo que eu era apenas uma intrusa, querendo viver um papel que não era meu, viver uma vida que não era minha. E tanto isso é verdade, que acredite quem quiser. Olha, não demorou muito, viu? 3 semanas no máximo, os dois acabaram reatando. Olha, eu sofri tanto, mas tanto. Só que foi bem feito para mim, né? Perdi de uma tacada só a amizade da minha prima, que virou a cara. Perdi meu amigo, né? Porque ele era meu amigo, um amigo, aliás, que depois se tornou meu namorado. Porque hoje, os dois nem olham na minha cara, me ignoram. Sabe, parece até que a grande culpada de tudo fui eu. No fim, um brigado comigo, a outra brigada também, nariz empinado, fingindo que não me conhecem. Hoje os dois, repito, fingem que eu não existo. Nem olham para mim quando passam por perto. Simplesmente me ignoram. Passam do lado e simplesmente fingem que eu não existo.